conjunto de números naturais, que é esse que está aqui embaixo, né? Bem conhecido de todo mundo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu chamo a atenção sempre, que os alunos se enrolam, é aqui depois do 9. Não são poucos alunos que no ensino médio ainda, já no ensino médio, o aluno ainda acha que é só até o 9. Lembrar sempre, os conjuntos numéricos são infinitos. Pelo menos os conjuntos numéricos elementares que vocês trabalham. Tá? Não no caso de subconjunto. O que é um subconjunto? Um subgrupo. 0, 1 e 2. Aí é um conjunto finito. Mas os conjuntos numéricos elementares, naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais, são sempre infinitos. Então, eu quero chamar a atenção deste detalhe, porque muitos ficam morrendo na praia achando que é só até o 9. Bem, o conjunto de números naturais é o conjunto numérico mais elementar que você tem. É o mais simples, aquele que tem, não tem coisa mais fácil que ele. Como a internet atrasou um pouquinho a nossa aula, eu não vou falar muito do lado histórico como eu gosto. Mas é o conjunto numérico mais antigo que a gente tem, o que foi, assim, que de vestígios históricos, o primeiro conjunto que o homem vem a trabalhar. Isso aí remonta à Idade da Pedra, tá? Depois eu vou até botar É isso, não? algumas sugestões de leitura para que vocês se aprofundem um pouco mais, além do que eu posso falar aqui nesse pequeno tempo. O terceiro item aí, porque o segundo já comentei, representam bem diversas situações práticas que envolvem objetos indivisíveis. Observe bem, quando eu falei que é o conjunto mais elementar, a principal limitação da ideia de número natural é que só vai lidar com objetos que são indivisíveis. Como assim, professor? Uma pessoa, um cavalo, uma árvore. Então, coisas que são indivisíveis. Eu tenho um cavalo, eu tenho 2 cavalos, eu tenho 3 cavalos. É impossível para mim falar em um cavalo e meio. Então, essa é a principal limitação dos números naturais. Eu vou comentar só dessa neste momento. Tá? Lá na antiguidade mesmo, o que é antiguidade? Quando a gente fala antiguidade, centenas de anos antes de Cristo. Aí, muito aluno viaja assim, mas eu não acredito nessas datas. Bem, pelo menos 2, 3 mil anos antes de Cristo dá para acreditar. Primeiro, que não é tanto tempo assim, em termos de história. Segundo, que a gente tem vestígios, né? Tem lá as pirâmides do Egito, tem várias coisas encontradas na região do Iraque, lá pelo Oriente Médio. Então, quanto a esse período, não tem muito do que questionar. Você vai até questionar lá a Idade da Pedra, mas 2, 3 mil anos antes de Cristo a gente tem vestígio. Então, lá no Antigo Egito ainda, o homem percebeu que os números naturais eram insuficientes para ele lidar com isso. Bem, em termos de modernidade, do nosso tempo hoje, contemporaneidade, na verdade, a sequência teórica será o conjunto de números inteiros. O conjunto de números inteiros vem suprir algumas deficiências do conjunto dos números naturais. E aí tem um grande pulo de tempo, viu? Tem um grande pulo de tempo. Enquanto o natural está lá na antiguidade da humanidade, os números inteiros têm poucos séculos. Agora não me lembrei o período de qual, mas deve ter aí algo em torno do século XV, né? Então não tem muito tempo em termos históricos, não. Na sequência teórica, a gente pula do natural para o inteiro, geralmente. Vamos ver o que é que acontece com os inteiros. Quantos bombons você tem aí? 13. 13? Contou uma a mais. Olha que tem 4 na horizontal e 3 na vertical. 4 vezes 3 dá 12. 12. Tem 12, contou uma a mais. Então, são 12 unidades. Observe que os números naturais, que foi a conversa anterior,
resolveu a questão. Você quer contar a quantidade de bombons, a princípio os bombons estão inteiros, os números naturais resolveram. Então veja que os números naturais resolvem essa situação. A gente já vê então que número natural já está dentro do assunto de números inteiros. Agora vamos mudar a situação. Quantos bombons faltam? 2. 2. 2. Desapareceram 2 bombons. Então a questão aqui passa a ser a seguinte: se a pergunta fosse quantos bombons ficaram, aí ficaram 10. Os números naturais resolvem a minha situação. Mas quando eu quero focar em quantos faltam, os números naturais não vão resolver. Por quê? Porque agora eu preciso de um raciocínio, né? de uma concepção mental a mais, que é faltam 2. Faltam 2. Como é que eu trago para dentro da estrutura da matemática essa ideia de falta? Porque se eu tenho 2, está ótimo. 2 mais 10, 12. Resolveu, números naturais. Mas agora desapareceram 2. E eu quero, dentro da matemática, expressar essa ideia da falta, sem ter que me utilizar do verbo faltar. Faltam 2. Eu tenho que descartar o verbo, que não é uma estrutura matemática, e criar uma estrutura matemática que tem o mesmo valor do verbo. Então, aí vem a concepção de números negativos. Menos 2 unidades. Aí você percebe agora, porque eu botei o vídeo antes, né? Para que você revisasse esses elementos que já deveriam ser de seus conhecimentos, e aqui ficar mais familiar a você, a nossa conversa a nível de 9º ano. Então, veja, os números negativos, eles vieram resolver esse tipo de questão da falta, da diminuição, livrando a matemática da dependência da palavra, no caso do verbo. Falta 2, diminuiu 2. Eu tenho a ideia embutida no próprio número, menos 2, o número negativo. Só que números negativos não são números naturais, não é isso? Não são números naturais. Olha os naturais lá embaixo. Então, com os naturais, eu não tenho negativos, eu vou ter dificuldade em lidar com algumas situações práticas que os números naturais não atendem. E aí surge a estrutura de números inteiros, onde dentro dele tem os naturais, porque os naturais resolvem parte das questões, mas tem coisa que precisa ser resolvida com um elemento novo, que é o negativo. É para esse tipo de situação que surge a ideia de números negativos. Parêntese. Na história da matemática, números negativos já é conhecido de muito tempo, antes vamos dizer assim, teorização, né, da aceitação deles. A questão é que, para matemáticas muito antigas, os matemáticos não compreendiam o seu significado. Aquele tipo de coisa assim, eu não entendo, não. E bota de lado, né? Ih, rapaz, esse negócio aqui não tem sentido, bota de lado. Até o dia que aquele negócio começa a incomodar e dizer, agora a gente tem que entender. Veja que a matemática, por ela ser uma concepção humana, ela carrega toda essa crise que o homem tem, né, da mente humana. Então, enquanto não incomodava, foi botando no canto. Quando passou a incomodar, teve que resolver. Então, está aí o conjunto de números inteiros, onde o símbolo é Z. É outra coisa que o aluno se passa muito. Qual é a importância aqui agora? A importância é de leitura, não é de literatura. Quando você for ler em algum lugar, isso em livro de matemática é muito recorrente, em site de matemática, no conjunto Z, Z é o conjunto de números inteiros, é a simbologia. Tá? Então, tá aí os inteiros. Ele vem dos infinitos, lá no vídeo
o professor comentou sobre isso, né? O conjunto dos números inteiros é diferente dos naturais. Enquanto os naturais começam no zero, que é a parte positiva, os inteiros não têm início. Já percebeu a diferença? Natural tem início. Natural começa no zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai para infinito. Então começa no zero. Natural tem o menor elemento. Quem é o menor número natural? Quem é o menor número natural? Zero? Zero. Porque o conjunto dos naturais tem início, não tem fim. O zero é o menor de todos. E aí vem outro erro comum nos alunos. Zero é o menor número. Não, você fixou sua escolinha do Fundamental 1 e esqueceu de fixar o Fundamental 2. Zero é o menor número natural. Porém, os negativos são menores que zero. E também são infinitos. Quer dizer, se eu tenho coisas menores que zero e infinitas, o conjunto dos inteiros não tem início. Você tem menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, vai para o infinito negativo. Então, lembrar bem, conjunto de números inteiros não tem início e não tem fim. O que você está vendo aqui, vamos dizer de certo modo, é o centro do conjunto. O zero divide os negativos dos positivos. Ele é a cerquinha que separa os dois grupos. Mas os dois grupos, a direita do zero e a esquerda do zero, são infinitos. Tá bom? Isso é uma informação extremamente importante, porque é horrível quando o aluno está no ensino médio e ele fica achando que zero é o menor dos números. Horrível para o aluno, porque ele se perde em assuntos importantes. Não é horrível para o professor, não, porque o professor finge que não vê se quiser e passa adiante, né? Se quiser. O certo é o professor não fingir. Temos uma observação, então, que eu comentei aí atrás, mas já vai reforçando. A parte positiva dos números inteiros corresponde aos números naturais. Quem tem boa memória aí deve ter observado que lá no vídeo o professor não utilizou o sinal de mais na parte positiva. Tá? Se for olhar o rigor matemático, tem um equívoco. Para a sala de aula de matemática básica, não. Então, a parte positiva corresponde aos números naturais, inclusive o zero. O zero também é considerado natural. Somente a parte negativa é nova e é ela que diferencia naturais e inteiros. Certo? Dessa conversa toda, eu quero que você, a intenção que você saia daqui hoje é lembrando a aparência, quem são os naturais, quem são os inteiros. Os detalhes eu sempre repito em aula, né? Chega a ser chato de tanto repetir. Bem, mas, além dos inteiros, aí que vem aquela questão histórica que eu falei, já na antiguidade o homem percebeu que os naturais eram insuficientes. Foi lá na antiguidade mesmo que eles desenvolveram a ideia de números fracionários. Não foi os inteiros. Eu também comentei, olha, dos naturais para os inteiros tem um salto enorme. Enquanto os naturais estão lá na antiguidade da humanidade, os inteiros são bem recentes, mais ou menos em torno do século XV. Mas lá na antiguidade, quando percebeu que os naturais eram insuficientes, porque insuficientes, porque não servia para as coisas que não estavam inteiras, e o homem desenvolveu a ideia de número fracionário. Então, este é contemporâneo, vamos dizer assim, lá dos naturais. Em termos históricos, a ordem não é natural, inteiro, fracionário. Em termos históricos, é natural, fracionário, inteiro. Bem, não é fracionário. Questão para entender, para quem ainda tem dúvida, eu acho que não deve ter, no ano, né? Copo cheio. Número natural resolve. Um copo com água. Então, perceba a presença da ideia de número natural neste pensamento. Eu tenho um copo cheio.
Que número eu posso utilizar para representar o copo? O número 1. 1 é um número natural. Número 1 resolve essa questão. A pergunta é: o copo está cheio? O copo está cheio? Não. 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 O copo não está cheio. Ele tem menos que um copo d'água. Então, será que existe outro número natural que resolve? Aí vem outra pergunta. O copo está vazio? Não. 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 Porque se estivesse vazio, qual seria o número? Zero. 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 Então, o número natural 0 não resolve essa questão e o número natural 1 não resolve essa questão. Nós temos algo que é menos que 1 e algo que é mais que nenhum, ou seja, é mais que zero. Existe aí uma ideia, né, um pensamento, uma estrutura mental que compreende totalmente que entre o 0 e o 1 existem quantidades. E para representar isso, eu preciso de algo que não seja um número inteiro. Ou seja, não vai poder ser natural também. Não vai poder ser número natural. Então, foi o que eu comentei, né? A quantidade de água é maior que 0 e menor que 1. Eu preciso de algo aí que não seja número inteiro, que não seja o número natural, no caso da parte positiva. Então, o que é que tem? Já que está entre 0 e 1, tem o que se chama fração. A quantidade de água dentro do copo é uma fração do copo, é uma parte do copo. É isso que vocês têm que compreender dentro da mente de vocês. Quando a gente fala fração na sala de aula, o aluno pensa logo só no número. E aí fica, ai, que coisa difícil. É difícil porque talvez até não seja culpa sua, tenha sido mal ensinado lá na sua infância, e aí você fica assustado com o assunto. O termo fração se refere a parte de alguma coisa. A quantidade de água dentro do copo é uma quantidade fracionária, é uma fração do copo. É uma fração do copo. Então, é daí que vem a ideia de números fracionários. Aqueles números que irão representar partes das coisas. E é por isso que esse tipo de pensamento é chamado de fração própria. Lembra que falava isso na escola? As frações próprias, as frações impróprias. Vou me prender só à ideia do próprio aqui. Por que própria? Porque é aquela verdadeira fração, aquela que representa a ideia inicial. Qual é? Que fração representa partes das coisas. Então, nesse copo aí, nós temos duas ideias de fração. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? Meio cheio. O pessoal da filosofia costuma dizer que quem tem o pensamento positivo diz que o copo está meio cheio. Quem tem o pensamento negativo diz que o copo está meio vazio, né? Então, nós temos aí duas situações, né? Eu posso olhar a parte que está vazia ou posso olhar a parte que está cheia, mas qualquer uma das partes não representa o copo todo. Então, tanto a parte vazia é uma fração do copo inteiro, como a parte cheia é uma fração do copo inteiro. Bem, aparentemente parece ter mais que 1 sobre 2. O que é sobre 2? 1 meio, né? Eu mesmo vou falar, não vou perguntar por causa do horário. É 1 meio. 1 sobre 2, para quem não tem dificuldade com isso, significa que você pegou o objeto, que no caso é o copo d'água, dividiu em duas partes. E o que é dividir o objeto em duas partes? Dividir ao meio. Por isso, essa fração se chama meio. E pegou uma parte. Então, aqui está falando que aparentemente parece ter mais que 1 meio, que uma metade do copo d'água. E foi a resposta que deram aí.
está meio cheio, né? Então, aqui parece, no olhar, ter mais de meio copo. Parece ter mais que um meio. Um meio é uma metade de duas partes, dividi em duas partes iguais e peguei uma. A mesma fração pode ser representada de uma outra maneira, essa maneira com a vírgula, que se chama número decimal. Isso a gente revisa com calma, só estou antecipando que aqui não são duas coisas diferentes. Olha o ou aqui no meio, ó. O que você tem aí é duas maneiras de escrever a mesma coisa. A forma de fração, que os antigos egípcios já utilizavam, a forma de fração não era desse jeito, que essa é a nossa forma indo-arábica, mas tinha uma forma equivalente a isso. E esta, que é a forma decimal. Forma de fração e forma decimal são duas maneiras diferentes de escrever um número. Mas as duas formas podem representar o mesmo número. Então, olha aqui, a fração representa 1 meio e 0,5 é 1 meio. É 1 meio também. De onde veio? Da divisão. 1 dividido por 2. Pegar a calculadora e fizer 1 dividido por 2, 0,5. Então, esses são os números fracionários. E eles podem se apresentar na forma de fração ou na forma decimal. De uma forma ou de outra, são números fracionários. Voltando ao início da conversa, significa o quê? O que é que significa um número fracionário? O que foi dito no início da conversa? Já esqueceram? Representam partes ou representam coisas inteiras? Partes. Representa partes. Partes. Então, esses números, eles representam partes de alguma coisa. Eles não representam um objeto inteiro. Então, está na cara que ele não é número inteiro. Ele é um número fracionário. E isso a gente vai enriquecer mais adiante. Aquilo que eu conversei com vocês nesse instante, que eu perguntei. Tem meio copo, o copo está meio cheio, meio vazio. Bem, se eu olhar a parte que tem água, seria correspondente à parte positiva. Eu tenho. Então, essa é uma ideia de positivo. Eu tenho. A fração é positiva. É o caso que está aqui do lado, né, escrito. Se eu olhar a parte vazia, eu posso utilizar agora a ideia do negativo. Falta meio copo. Ou tem menos de meio copo. E aqui você tem a forma negativa. Então, as frações, os números fracionários, eles também podem ser positivos ou negativos, como é o caso dos inteiros. Aqui eu tenho uma outra fração, só para ilustrar, para reforçar, né? Toda fração é um número decimal também. São maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Como seria isso lá na língua portuguesa? Escrevo casa toda em maiúsculo, escrevo casa toda em minúsculo. O significado não muda. O que muda é a escrita. A mesma ideia está embutida aqui. 2/5 menos 2/5, a gente pode dizer que é casa escrita em maiúsculo. Menos 4/10, eu posso dizer que é casa escrita em minúsculo. Porém, o significado continua o mesmo. Por isso que eu encaixei o igual aqui no meio, ó. Que a outra dificuldade de vocês é na linguagem simbólica, né? Normal na idade de vocês também, estou falando assim, mas não em tom de crítica, só analisando a realidade. Ó, se eu encaixei igual, eu estou afirmando, quem está à esquerda tem o mesmo significado de quem está à direita. Passar a pensar na igualdade como um significado e não como um objeto de aparência. Às vezes o aluno fica olhando para o papel e olhando, como é que isso aqui é igual a isso? Ele fica com isso na cabeça, extremamente natural, né? Até eu também, esperar algo que eu não conheço, posso cair nessa pergunta. Mas a gente tem que lembrar que este sinalzinho de igual, ele está falando em essência, em significado. O que está à minha esquerda
tem o mesmo significado de quem está à minha direita. Bem, então está apresentado, ou pelo menos revisado, números fracionários, tá? Os números fracionários, eles vão fazer parte de um conjunto mais novo, conjunto dos números racionais. Este não estava naquele vídeo, depois eu indico outro vídeo que tem. Ou vocês mesmos podem até pesquisar no YouTube também, se quiser. O conjunto dos números racionais, cujo símbolo é Q. Muita atenção nessa simbologia. Por quê? Porque a gente vai ver o conjunto dos números reais em que o símbolo é R. Então, se você pega uma questão de prova e pensa que R é racional, você já está em um maus lençóis. Tá? Natural é N, inteira é Z, racional é Q e real é R. Então, conjunto não é racionais. Está uma fotinha aqui que eu botei ilustrativa, ó, conjunto não é racionais Q, essa panelinha aí. E o que é que tem dentro dessa panela? Observe que dentro da panela você tem os inteiros, né? Tem tantos inteiros negativos, menos 2, menos 3, como tem inteiros positivos, mais 2, mais 3, mais 1. E você também tem aqui o zero. Então, perceba que todos os números inteiros estão dentro da panela dos racionais. Todo número inteiro, ele também é racional automaticamente. Para isso ficar bem entendido, a gente vai precisar de uma outra aula falando disso. E como a gente não precisa dessa informação agora, basta perceber que os inteiros estão dentro dos racionais. E quem mais? Os números fracionários. Os números fracionários. E a gente tem dois tipos que a gente vai revisar mais adiante. As dízimas periódicas e os decimais exatos. Mas, no momento, eu sei que a maioria de vocês lembram da linguagem, é o que a gente precisa. Eu tenho aqui uma dízima periódica aqui em cima, mais 0,2525 reticências, indicando que este número não tem fim. Tem outra dízima periódica aqui embaixo, menos 1,333 reticências, não tem fim. E tenho aqui no meio, ó, decimais exatos. 0,5, acabou o número. Menos 0,5, acabou o número. Menos 13,5, acabou o número. Na intuição, eu botei só 0,5, mas pode ser 0,1, 0,2, 0,33, 0,001. Então, são números decimais exatos e as dízimas periódicas mais os inteiros formam o conjunto dos racionais. Só olhar a panelinha aí, misturou todo mundo. Então, aqui do ladinho você tem o conjunto dos números inteiros unido, que é unido, que eu acabei de falar, misturado, né, ao conjunto dos números fracionários, produz o conjunto dos números racionais.